Ele é tão maravilhoso, Fernando, na cadeia não tinha nenhum cristão. E na cela que eu estava, caiu um rapaz com a tentativa de homicídio cristão. E nós começamos a fazer culto lá. Você vê como que Deus é. Nossa. Ali eu já vim vendo trabalhar de Deus ali. Ele era cristão e nós fazíamos culto à noite, tudo. Era uma benção. Enfim, aí eu conheci um pessoal lá, tudo. Aí, 2009, fui para a rua. Finalzinho de 2009, 2010. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses. 2010, fiquei 3 meses lá. Eu fiquei no semiaberto, né? Eu ia para a rua e voltava. E dessa de ir para a rua, eu fiz um documento falso e vim embora para cá. Eu fiquei de 2010 até 2016 foragido. Saí da mão da Rota, a Rota me pegou outro dia. Minha mãe do outro lado da rua orando e eu na mão da Rota. O tenente chegou para mim, falei tudo o que aconteceu em Porto Velho, que a Federal me pegou, que caí com 159 quilos de pasta base, um fuzil a 9mm, caí em 6. Tudo que eu falei constou. E minha mãe orando do outro lado, minha mãe orando do outro lado da rua. O tenente chega para mim e falou, vai embora. Vai embora. Eu fiquei sem entender. Falei, como assim? Não, pode ir embora. E fui embora. Então eu vejo Deus trabalhando até nisso daí. Uma pessoa foragida, com 159 quilos nas costas, com um fuzil, um fuzil, uma 9mm, caído em 6 no biode, foragido. Irmão, isso aí não é para qualquer um, não. É só Deus mesmo. Só que eu quero fazer um comentário, né? Porque não conhece a dona Raimunda. A dona Raimunda é a mãe do Robson. É um amor de pessoa. Você senta, vai conversar com ela. E se você vê a alegria dela contando do Robson. É verdade. De tudo isso aí que o Robson está contando, ela conta pra gente na versão dela, né? E é assim, maravilhoso, né? A gente chora assim, né, de ouvir ela falando, né? Essa história aí da Rota, e lá do outro lado, orando, e dizendo, não, vai levar meu filho, porque eu tenho fé. É uma mãe com fé, né? É a mãe com fé acreditando que Deus vai converter. O que você achava do Deus da tua mãe? Porque sua mãe, né? O que você achava do Deus da tua mãe? Eu estava até comentando com a Aline aqui que minha mãe, ela me evangelizou muito na minha vida. Evangelizou muito. E qualquer coisinha que acontecia, eu chegava louco em casa, quando eu acordava no outro dia, minha mãe, você tem que aceitar Jesus, que não sei o que e tal. Um certo dia eu estava doido, ela chegou para mim, Rob, você tem que aceitar Jesus, tem que parar com essa vida aí. Eu olhei para ela e falei, mãe, as coisas de Deus é sério. Eu não estou em condições de fazer a vontade de Deus. Olha como que eu estou, irmão. Mãe, eu bebo, fico na prostituição. Não falei de droga, que é deselegante, né? Eu falei isso daí para ela. Falei, mãe, foi no momento certo, eu vou aceitar, mãe. Mas no momento eu não tenho como. Olha como é que eu estou. Engraçado, né, que ele estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas com atitude de homem de Deus, né? Porque não vou falar de droga para minha mãe não, que é deselegante. Então, tá vendo como, né, quando Deus tem um propósito, por mais errado que a gente, né, esteja assim, é muito engraçado que tá imprimido, né? O Alan fala isso, tá imprimido dentro da gente, né? Exatamente. É muito... A Raimunda sempre contando pra gente, né? Nunca desistiu, né? Verdade. Ela conta. E você vê, gente, se você vê a alegria, né? A dona Raimunda, você até emociona, né? Quando ela começa a contar, está na igreja, né? Conversando e falando sobre, ela contando, né? Você vê a alegria dentro daquela mulher, gente. Ela contava, tipo, né? Ela falava que ela ia visitar e as mães falavam, como que você tá alegre assim com seu filho preso, né? Imagina. Você vê a alegria dela hoje contando, né? Vendo o filho, né? O filho, uma vez eu perguntei para ela, né? E agora, né? Você vendo aí o Robson agora, pastor dentro da igreja, né? Homem de Deus. Ela fala, só tenho que agradecer a Jesus, eu sempre soube, né? Eu sempre confiei e a minha alegria é imensa, né? Só tenho a agradecer a Jesus, né? Nossa, é maravilhoso, né? É verdade. A minha mãe é um exemplo de fé, cara. Um exemplo de fé porque, pra você ter ideia, na pandemia, todo mundo sendo furado aí para tomar aquela injeção, ela não tomou nenhuma vacina. Tomou nenhuma vacina, você acredita? E mãe, como é que... Não, eu confio em Deus, eu não confio em vacina não. Ela é um exemplo de fé, Eu me espelho muito na minha mãe, me espelho muito nela, porque eu começo
analisar antes o que ela evangelizava na minha vida, eu não estava nem aí e tal, mas aos poucos Deus foi trabalhando no meu coração, né? Aos poucos, que a sementinha sempre estava sendo ali jogada, lançada, né? E chegou o ponto dela ser geminada, né? E eu agradeço muito pela família que Deus me deu, primeiramente a Deus, né? Eu agradeço muito, sou grato muito a Deus por isso, porque Jeremias 17:9 vai falar que enganoso é o coração do homem. Eu falei que amava minha esposa, falava que amava minha mãe, que amava meus filhos, e eu só via traindo a minha esposa, só via 2, 3 dias fora de casa. Aí eu te pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? Fácil falar, né? Aí quando eu comecei a analisar os fatos, Deus falando comigo nas mensagens e tudo, e eu entendi que para você amar alguém, aqui fica para você, se você quer amar alguém, você tem que ter amor a você primeiro. Ame você primeiro. Porque é impossível você amar alguém se você não tiver amor a si próprio. É impossível você amar alguém. E eu tinha que amar a mim primeiro. Deus me deu esse entendimento, porque Jesus, ele amou ele primeiro, certo? Porque Jesus não se prostituiu, Jesus não bebeu, Jesus não usou droga, então ele é um exemplo, Jesus foi um exemplo para nós. Então isso daí, hoje eu vejo isso daí, né? A transformação que Deus me deu, essa oportunidade de transformação de vida, né? E você que está aí, irmão, tem amor a si próprio. Para você falar que ama sua esposa, falar que ama sua mãe, para falar que ama teus filhos, ama você primeiro, você vê que mudança que vai ser na sua vida. Que a palavra fala que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que você está amando a si mesmo para você amar o próximo? Verdade. Então fica o recado aí. Ô, Robson, antes